Boa noite a todos, mais uma vez, aqui no nosso Evangelho do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. Para quem não me conhece, eu sou a Cleide, uma colaboradora do grupo, e hoje eu tenho como convidado o meu filho, nesta encarnação, que me aceitou como mãe, e que eu agradeço muito por ser sua mãe. Então, no nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre, nós estamos trazendo já desde o mês de julho e durante o mês de agosto, nós estamos trazendo no Evangelho a lei de Deus. E o tema desta noite, que seria, na verdade, não é nem um Evangelho, mas é um bate-papo, né? O tema é lei de libertação, o perdão como processo de cura e libertação. Mas, antes de nós começarmos, eu quero que o meu filho se apresente. Boa noite para todo mundo, eu sou o Igor, obrigado pelo convite, por mais essa oportunidade de falar em nome do GEAFA, para a gente conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho, falar um pouquinho sobre as coisas boas da doutrina, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e espero que a gente possa trazer boas informações, boas reflexões nessa noite. Eu que agradeço pela aceitação do convite, que é sempre oportuno, né? Então, e como eu estava dizendo, antes de mais nada, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero agradecer pela cooperação de todos, pelas nossas ações que o GEAFA vem fazendo, com os pedidos de alimentos, de roupas, cobertores, que o inverno está bem rigoroso esse ano, né? E tem tanta gente precisando do alimento, precisando do agasalho, do cobertor. Então, tudo que nos chega, nós queremos, em nome do GEAFA, agradecer a todos e pedindo que continue com essa colaboração que nós fazemos junto com o Grupo Jovem, né, a ONG Jovem, que nos ajuda nas entregas, na preparação dos alimentos, e que levam os cobertores, alimentos para os moradores de rua, pelos animais. Então, eu agradeço muito em nome do GEAFA e pedimos que continue, por favor, colaborando para que essas pessoas não sintam mais tanto frio e nem tanta fome, tá bom? E então, para iniciar o nosso bate-papo, eu vou ler hoje uma oração bem curtinha, e eu acho que se encaixa bem no tema do nosso evangelho dessa noite, né? A oração é para pedir bondade. Então, vamos, ele chamando a presença de Jesus junto conosco, levando o nosso pensamento a Deus nesse instante. Senhor, viemos pedir-te a paz, a sabedoria e a bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes e compassivos. Queremos ver teus filhos como tu mesmo os vês. E por isto, queremos ver o bem em todos. Senhor, fecha nossos olhos a toda maldade. Guarda a nossa língua de toda calúnia. Que nossas palavras sejam só de bênçãos. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos os que se aproximarem de nós sintam a tua presença.
Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia nós te revelamos a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Amém. Deus. Bom, então, esse evangelho é para segunda-feira, né? Dia 9/8, com o tema de libertação. E o Igor gostaria que ele, como convidado, pudesse nos apresentar. Eu tenho certeza que deve ser uma bela apresentação aí, né? Se é bela, a gente não sabe, né? Mas a gente faz o que pode, né? A gente vai juntando informação daqui, informação dali, vai estudando um pouco e faz um... Gostei dessa brincadeira de fazer a apresentação. Fica até mais fácil, mais didático, né? Bacana, muito legal, muito bom mesmo. Então ninguém precisa ficar olhando para a nossa cara, fica olhando para... É verdade. Olha, sabe que eu não tinha pensado nisso, né? Bom, então Mas a gente... eu vou trazer, vou colocar aqui, vou compartilhar a tela com o material que eu preparei. Não são slides meus, eu só fiz uma junção de várias informações encontradas na internet, tá? Para que fique aí o devido crédito, e a gente pode colocar na página do YouTube os devidos créditos para quem preparou, né? Eu só fiz a junção das informações para a gente poder conversar um pouquinho hoje. Vamos... Vamos compartilhar aqui, vamos ver se dá certo. Está enxergando? Estamos pequenininhos. Isso. Deixar em forma de apresentação que fica melhor. Pronto. Aí fica mais fácil de enxergar. Uhum. Bom, então, como você disse, né, a gente está falando de libertação, mas a gente está falando ao mesmo tempo de perdão, que é o processo para a autolibertação, que é o processo principal para a gente conseguir chegar nessa palavra que é a libertação, né? Então, a gente lembra que a nossa oração mais básica, né, a oração ensinada por Jesus aos apóstolos, né, e que nós fazemos muitas vezes de forma automática, a gente lembra que dentro da oração do Pai Nosso tem esse trechinho que fala, né, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Então, a gente às vezes não presta atenção no significado das frases que a gente fala, principalmente nas orações. A gente sai falando de forma mecânica, sem pensar muito bem naquilo que a gente está falando. Então, a gente está É pedindo... muito decorada, né, Igor? Que a gente não exatamente. presta, porque é muito decorada, né? Exatamente. A gente fica repetindo igual papagaio e não entende o que a gente está pedindo, né? Então, o que a gente está pedindo a Deus nesse momento? A gente está falando, olha, eu peço perdão pelas minhas faltas, mas da mesma maneira que eu perdoo aqueles que me ofendem, que faltam comigo. E aí eu tenho que refletir, né? Como que eu trato aqueles que cometem algum deslize comigo ou que cometem algum ato que eu entenda como deslize, ou como uma falta. Muitas vezes a gente entende como uma ofensa algo que nem é, de fato, que a pessoa nem teve intenção, mas a gente se melindra, a gente pode entender de forma equivocada, né? E, enfim, mas como que a gente lida com aqueles que nos ofendem, né? Então a gente tem que pensar dessa forma, porque a gente está falando para Deus, olha, que você me perdoe, assim como eu perdoo o outro. Se eu não perdoo a ninguém, eu estou falando para Deus, também não precisa me perdoar, porque eu também faço isso com o próximo. Verdade. Então, Igor, tem
que a gente, Jesus, né, disse, não façais para os outros aquilo que não desejam que nos façam, né? Então, o perdão não é um sentimento, na verdade, né? O perdão é uma decisão, é uma atitude, é um processo e um modo de vida. É algo que oferecemos a outras pessoas e algo que aceitamos para nós mesmos. Então, perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro é você mesmo, né? Exato. E quando você... que não vale a pena a gente passar pela vida com orgulho e de ser e saber o que somos, se o nosso rancor continua a crescer mais e mais, se o comportamento de alguém continuar nos lembrando de nossos relacionamentos não curados, né? Então, para isso, para você poder perdoar antes de mais nada, nós temos que fazer o auto-perdão, para que nós possamos realmente poder perdoar, se libertar, né, desses sentimentos que nós temos, que é a raiva, o egoísmo, que também tudo isso, muitas coisas que nós trazemos também de outras vidas também, que está, né, dentro de nós, né? Somos um ser único, né? Exatamente, né? E, então, aprender a perdoar não é uma questão tão simples. Mas é Eu necessário. acho, exatamente. E eu acho que nós acabamos sendo escravos de nós mesmos, enquanto nós não conseguirmos esse auto-perdão. Sim. Por isso que o perdão é o caminho da libertação. Exatamente. O próximo slide faz uma analogia bastante interessante, né? Ele fala que nenhum barco consegue navegar se ele permanece ancorado, né? Então, negar o perdão a si mesmo ou a outrem é como manter uma âncora que prende a uma pessoa, a um lugar, a uma situação. É impossível navegar assim. E é isso, né? Quando a gente fica com esse sentimento de rancor, preso a uma situação que aconteceu, às vezes há tanto tempo atrás, né? A gente não consegue andar para frente, né? A gente não consegue olhar para frente, a gente fica preso naquela situação, pensando naquela situação, com aquele sentimento dentro da gente e que não vai levar a nenhuma resolução, né? Pelo contrário. Verdade. Quando você perdoa, você não está fazendo a outra pessoa um favor. Todo o benefício que você atrai para você, né? Então, tirar de dentro de você o ódio, a raiva, o ressentimento, dor, né? Que nos causa e que nos traz depressões, frustrações, bloqueios em nossas vidas. Por essa razão que a gente precisa se libertar, não ser mais prisioneiro desses sentimentos, né? Sim. Então, nós temos... um processo, né, que a gente tem que aprender. E tudo que nós temos aprendido, e todas esses evangelhos que estão nos trazendo, em quase todos, fala muito que nós temos todos os sentimentos, tudo aquilo que nós precisamos, tudo de dentro para fora, né? Então, o auto-perdão, o perdão também é um trabalho que nós temos de dentro para fora. É a libertação. Nós temos falado muito sobre isso. E tudo acaba se resumindo que dentro de nós tem tantas coisas que nós temos que nos libertar, que tirar, que aprender, né? Então, esse processo também não é do dia para a noite que vamos conseguir, mas nós estamos aprendendo. Sim.
aproveitando a analogia aqui, né? Deixa para trás, toca o barco, né? Exatamente, vamos em frente, né? Vamos em frente, vamos no aprendizado. Sim. E aí o Divaldo, ele fala sobre o perdão, né? E ele diz que é um importante passo para a evolução, e eu complemento, eu acho que é importante e fundamental passo para a evolução, né? Perdoar não necessariamente significa esquecer, mas sim não querer revidar, né? Então, a partir do momento que você tira o sentimento ruim de dentro, tudo que está na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, obviamente, fica na nossa lembrança. Coisas boas, coisas ruins, né? Então, você não tem como apagar a sua memória, nem aquilo que fica gravado no nosso perispírito de vidas anteriores, a gente apaga, né? Tá aqui com a gente, então a Sim, gente não vai apagar a carga daquilo que a gente viveu. Mas você precisa tirar o sentimento do revide, né? Do sentimento de querer o mal para aquela outra pessoa. Isso é perdoar, é liberar esse sentimento, né? E se autolibertar, né? E perdoar, como você está dizendo, que é um processo, é treinamento, né? com certeza, Então, é um passo a passo. Já fomos piores, mas ainda seremos melhores. com certeza. Tanto que o Rossandro fala também, né, da evolução da Terra, que as pessoas talvez entendam que essa evolução é a Terra, né? É o planeta. Mas, na verdade, quem tem que se evoluir somos nós, para Sim, que possamos chegar nesse processo aprendendo o perdão, quando as pessoas já conseguirem, então aí vamos entrar realmente no sim, outro, em outros tempos melhores, né? Em novo planeta, mas somos nós que temos que começar a aprender a fazer isso. E é já atitude. entrando, É, né? O perdão, isso é essencial, nós não podemos ter mais esses sentimentos que nós carregamos, a né? De atitude de raiva, cada de um que faz o rancor. todo, né? Nós, acho que cada um vai ter que fazer, porque quando a gente fala a evolução do planeta, mas a evolução do planeta vai depender de nós. Claro. Como bem disse a Cíntia no momento intimista com Jesus da semana passada, ela fala que a atitude de cada um faz o todo, né? Então é isso. O planeta vai evoluir à medida que nós, que aqui vivemos, evoluirmos. Nós ajudamos o planeta nos ajuda, e assim é um conjunto, né? Tudo que fazemos reflete em nosso redor, né? Sim, Então, cabe a nós, de cada um, né, as suas atitudes, né? exato. Então, o perdão é essencial, inclusive, né, para gozar uma vida mais plena, de entender que somos nós quem deixamos situações ou pessoas que nos afetam, é analisar as razões pelas quais reagimos de uma certa maneira ou compartilhamos rudes, arrogantes, irritados com todas as outras pessoas em nosso caminho. Sim. E aí essa tela mostra, né, que o perdão, primeiro de tudo, é a mim mesmo, né? É o auto-perdão. É o auto-perdão. E você pode perdoar o outro encarnado e a outro desencarnado também, né? Porque Jesus fala, né? Perdoa, resolva os problemas com os teus inimigos enquanto há tempo, né? Porque a gente nunca sabe enquanto a gente vai estar aqui, quando o outro vai estar aqui. Mas a gente também pode perdoar depois que o outro desencarna, né? A gente às vezes carrega mágoas de pessoas que até já não estão mais nesse plano, mas como o perdão é um processo nosso, interno, não depende da outra pessoa, depende apenas de nós, né? É verdade. Tem até uma historinha aqui do Divaldo, né, falando dos desencarnados quando tornam-se obsessores, né, devido à falta aí do perdão, né. É um trechinho aqui curto. O Divaldo Franco nos conta que tinha um obsessor desde a sua infância que o acompanhou por longos anos. Quando, já dirigindo a Mansão do Caminho, se aproximou enquanto Divaldo recebia uma criança e se dirigiu a ele, interrogando-o se iria adotar aquela criança que se apresentava tão feia, segundo suas palavras.
Divaldo, mostrando-se caridoso para com a criança, disse-lhe que não só a acolheria, mas como também lhe daria o seu nome. O obsessor se rendeu com a atitude da sua vítima, pois aquele espírito havia sido sua mãe no passado, comprovando assim que a ação do bem anula o mal. Para você ver que a gente, né, a oportunidade de fazer enquanto estamos vivos, né, para não ter obsessores Sim. junto da gente. As obsessões mais graves, assim, são geradas pura e simplesmente por falta de perdão, né? E aí, Exato. quanto que pode durar uma situação dessa, né? Pode durar aí séculos, né? Pode durar tanto tempo e é uma perda de tempo tão grande por algo que poderia ter sido resolvido, né? O perdão que agora concedes, né, será teu padrinho amanhã, quando necessitares da benevolência. Exato. Então, é aquilo que a gente falou lá no início, né, da oração do Pai Nosso. Perdoem a fim de que Deus possa lhes perdoar, né? Então, misericórdia, perdão ao próximo, perdoar sempre é igual obter perdão, né? Então, a misericórdia é o complemento da doçura, né? A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ódio e rancor são próprios de uma alma sem elevação e sem grandeza. Então, você vê essas setinhas aí, né? A doçura e a misericórdia batendo de frente com ódio e rancor. Então, para você ter um sentimento, você não pode ter o outro, né? Você tem que tirar de dentro de você esse ódio e rancor, se libertar para que você possa ser misericordioso e obter misericórdia, porque todos nós precisamos dela, né? Em menor ou maior grau. O auto-perdão é um aprendizado necessário, né? Isso é. E aí o Evangelho nos mostra formas de perdoar, né? Então tem a forma correta, que é aquele perdão grande, nobre, verdadeiramente generoso, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter, né? Porque não depende da outra pessoa, não depende se a outra pessoa tem justificativa ou não, depende do meu gesto, depende da minha nobreza, do meu gesto de grandeza, né? Então esse de fato é o perdão correto, que você não fere o outro, você não humilha, né? No outro caso, que é o incorreto, né? Deixa eu afastar um pouco a gente daqui. Mais ou menos um pouquinho. Né, o ofendido ou aquele que tal se julga, né, ofendido, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Ou seja, não tem intenção nenhuma nobre, Nenhuma, não tem né? intenção nenhuma de perdão, é apenas uma forma de você se mostrar ao outro, né? Você não está fazendo isso de dentro para fora, você está fazendo de fora para dentro. Como tudo, né? Tudo é de dentro para fora mesmo, né? Vamos pôr a gente mais para baixo agora. Então, aquilo que a gente falou, né, da obsessão, reconciliar-se com seus adversários. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos, né? Então, tem aquele ditado que fala veneno, como é que é? Cobra morta, veneno morto, não, uma coisa assim. Cobra morta, acabou o veneno. Tem uma coisa, um ditado que fala assim, né? Não é o caso aqui, né? Não é o caso porque a morte não livra ninguém dos inimigos. Os inimigos continuam, os espíritos permanecem, a vida é eterna, né? Então, em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movidos por ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor. O obsessor e o obsediado se juntam e se aprisionam pela falta do perdão. Olha aí que a gente está falando da libertação, né? É aquilo que eu É falei, uma né? Que prisão, né? perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro é a gente mesmo, né? É. Acabamos sendo prisioneiros
né? De obsessor e de tantas coisas aí, negativas. Né? Olha a bolinha lá prendendo na perna dos dois, né? Bacana esse desenho aí, né? Um preso no outro. Exato. Isso, nem, às vezes você pode ficar preso a outro, às vezes o teu suposto adversário nem lembra mais que você existe, já desencarnou, já reencarnou, já está em outro plano, e você ainda continua preso numa situação que não faz o menor sentido. Né? Verdade, né? Perdoar os outros é básico mesmo, né? Porque ajuda-nos a ir, a nos libertar, a viajar mais leve, né? Para que o nosso caminho possamos ter menos obstáculos, né? Porque nós vivemos preso a isso e nós mesmos criamos obstáculos e nós não conseguimos andar, né? Ficamos presos, sem objetivo. Então, olha quanta coisa que chegam para nós para começar primeiro, né? O auto-perdão. Sim. Nos enxergarmos, saber que nós podemos tirar isso de dentro de nós para podermos perdoar o próximo, né? Ou a quem nos ofende. Engraçado que ontem eu estava assistindo uma série, um capítulo de uma série médica, e aí mostra, né, um senhor já, de idade bem avançada, ele aparece lá no hospital, e ele sente uma dor nas costas, assim, na altura do pescoço, aqui atrás da nuca, e ele diz que ele tem uma bala alojada, né, da guerra, as séries passam nos Estados Unidos, ele fala da guerra da Coreia, que aconteceu há tantos anos, né, e ele participou dessa guerra, e ele fala que essa bala alojada há muito tempo causa dor física, mas também dor, porque ele entende que o pelotão dele se voltou contra ele e atirou nele. Então, ele, quando vai fazer a cirurgia, ele exige que os médicos guardem a bala para mostrar para ele poder provar que a bala era do exército americano, para provar que o pelotão dele atirou nele. Bom, feita a cirurgia, eles retiram a bala, mas a bala já está alojada há tanto tempo no organismo dele, e ela está toda amassada, está toda arrebentada. Então, eles mostram para ele, ele não consegue nem olhar, nenhum símbolo, nenhuma letra, nada, não dá para ver nada. É um pedaço de metal amassado. E aí ele começa a chorar, começa a dizer para a médica que ele ficou preso naquilo por tantos anos, nessa situação, com esse rancor, e que ele queria, enfim, se libertar, provando que ele tinha sido atingido pelos inimigos. E aí a médica fala, tá na hora de você se libertar disso, já não faz mais sentido, foi há tanto tempo, o que isso vai mudar para você? Ele fala, isso mudou quem eu sou. Ou seja, ele passou a vida inteira preso numa situação, e aí está já no final da vida, e simplesmente ele não tem nem como provar de fato que aquilo aconteceu, é uma situação da cabeça dele, e que ele mudou toda a encarnação dele por causa de um fato que aconteceu há muitos anos. Imagina a vida que ele levou até esse momento, né? Para chegar nesse momento e saber que nada disso teve algum efeito positivo na vida, né? Nada. Exato. Exato. E aí tem o perdão correto, que é o que a gente falou lá atrás, né? Que é o perdão do coração, e o perdão incorreto, que é o perdão dos lábios, que é o da boca para fora, né? Você não é aquilo, eu perdoo, mas nunca mais quero ver a pessoa na minha frente. Eu perdoo, mas não esqueço, né? A gente fala, né? Perdoo, mas não esqueço. Vou continuar sentindo aquele ódio, aquele rancor. Aí não é perdão, né? Então não existe perdão quando você só fala, né? Quando o perdão é de fato o sentimento, está lá dentro de você. O Livro dos Espíritos, nessa questão 886, faz a pergunta, né? Kardec faz essa pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Né? Então, o perdão caminha muito junto com a indulgência, né? Você olhar o erro do outro, mas de uma forma caridosa, de uma forma a dar leveza
as situações de erro de outras pessoas. A gente tem que ser rigoroso com nós mesmos, com o outro não. A gente não tem essa capacidade moral de julgar o outro, né? É aquela o cisco nos seus olhos, é o cisco no olho do outro e a trave nos seus olhos. Perdoar, né? Não é esperar um pedido de perdão, né? E ficar, é um sofrimento isso, né? Esperar que a outra pessoa venha, olha, precisa pedir perdão. Isso deve ser você pode perdoar, lógico, como você disse anteriormente, nós não temos amnésia, né? Não sofremos de amnésia, mas isso tem que ser leve, suave. Você lembrar, né, que você, quando você perdoou, que você possa lembrar, mas sem peso, né? Sem mágoa, sem tristeza nenhuma. Esse acho que é o verdadeiro perdão, né? Exato. Você olhar para a pessoa e não sentir nada, né? Seja leveza. Sim. E aí, amar os inimigos, segundo nos manda Jesus, que é a gente entende com amar, né? A gente tem que amar o nosso inimigo, assim como a gente ama nosso amigo. Não é isso que Jesus quer dizer, né? Falta a palavra no nosso vocabulário. Então, amar é simplesmente não sentir ódio, não ter nenhum sentimento negativo, né? Então, é o que diz aí, ó, não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoar o mal que eles nos fazem sem impor condições, sem ter segundas intenções. Não colocar obstáculos à reconciliação, desejar-lhes o bem ao invés do mal. Eu não preciso ser íntimo, nem preciso conviver com alguém para desejar que o bem aconteça, que aconteça o bem para todos, né? Alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, em vez de ficarmos tristes, né? Socorrer-lhes em caso de necessidade. Eu também não preciso ser amigo de ninguém para socorrer, né? E não usar palavras nem cometer atos que possam prejudicá-los. Enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Então, mais uma vez mostrando que é de mim para o outro, de dentro para fora, não é o contrário, né? E aí, o que é o contrário da vingança? Desculpa, o que é o contrário do perdão, né? Tem a vingança e no próximo a gente vai falar do ódio, né? Começar a acelerar, né? Que a gente o tempo passa rápido, né? Quando a gente começa a falar. Daqui a pouco a gente já estoura nosso tempo. Então, a vingança é um sinal de inferioridade dos homens que a ela recorrem e dos espíritos que se juntam a eles para inspirá-la, né? Então, o nosso sentimento de vingança vai atrair o que para a gente? Nossos irmãos que estão na mesma vibração, desencarnados, e que querem se sintonizar com essa mesma sintonia negativa, e aí você junta aí uma legião de espíritos amigos ao seu redor, né? Então, E que a vingar-se... gente acaba não dando conta, né? Exato. Vingar-se é totalmente contrário ao ensinamento do Cristo, que diz: perdoem os seus inimigos. Aquele que se recusa a perdoar não é espírita e também não é cristão. Acho que nem importa muito o espírita, né? Mas realmente cristão você não pode falar que você é, né? Porque Cristo, uma das coisas que ele mais ensina é o perdão, né? Verdade. Então, aí está o sentimento que a gente vai falando, né? Está lá o sentimento da vingança forte, e aí vem o ódio, a revolta, e da revolta ele já vai para a indiferença. Para a indiferença a gente já começa a evoluir, né? Daqui a pouco a gente está orando, vibrando, e aí, enfim, a gente perdoa e esquece, né? Esquece no sentido, como a gente falou lá atrás, né? A nossa memória continua, mas esquece tirando a negatividade de dentro de nós, se libertando desse sentimento. Como Pedro, no Evangelho de Jesus, né? Que pergunta para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E que Jesus fala, 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. Não, é isso. E aí mostra que o ódio é totalmente ao contrário do amor, né? A gente tem aquela frase que fala que o ódio e o amor caminham juntos, né? Mas isso a gente fala quando não é ódio, é sentimento. É quando às vezes você gosta tanto da pessoa e nem se toca que você gosta, que você tem um sentimento de negação ao amor. Mas não é ódio, né? Ódio é um sentimento muito mais sério, muito mais grave, né? E aí ele é totalmente incompatível com o amor.
Só que um leva para um lado, o outro leva a Deus, e é o amor, né? Certo. E aí eu resumo, né? Que a gente precisa amar todos os seres humanos, inclusive os nossos inimigos. É preciso pagar o mal com o bem. É preciso aceitar as dificuldades da vida e seguir em frente, tocar o barco, né? É preciso abolir a vingança, o ódio e o duelo em todas as suas formas. A não resistência ao mal não quer dizer anulação da justiça. É você renunciar à vingança, perdoar a ofensa, esquecer, né? E com o afastamento a gente desliga-se em tudo do ofensor. Então, o que é de se desligar do ofensor? Nada mais é do que libertação, né? Exatamente. O método do evangelho, ele trata do método de vida mais adiantado e perfeito que existe, que é o sistema dos que pertencem a um plano de existência superior, né? Ou seja, é esquecer, você não querer se vingar. A justiça não é nossa, a justiça é de Deus. Não é a gente que tem que promover a justiça, né? O método do mundo é a seleção do mais forte, é o separatismo, animalidade, ilusão, inteligência de curto alcance, primitivo, guerra de todos contra todos. É exatamente o que a gente vê no mundo, né? A gente se vinga, né? O homem se vinga do outro homem e aí vira um ciclo vicioso, né? E o método do evangelho é a não resistência ao mal, é o altruísmo, unidade, inteligência de longo alcance, que é a inteligência espiritual, paz e evolução. Deixe com que o mal você não precisa fazer a justiça com as próprias mãos. A infração à lei divina, que é a lei perfeita, ela será reposta de alguma forma. O curso será corrigido de alguma forma. Nós não precisamos atuar contra o outro para querer buscar a justiça, porque a nossa justiça é muito falha perto da justiça de Deus. Com certeza. Então, a reação é um direito que pertence somente a Deus. O desejo de justiça é satisfeito pela reação da própria lei, quando a gente está falando lei, é a lei de Deus. E com a nossa reação imperfeita, nós geramos outro mal igual. Ou seja, quando o outro fez o mal a nós, era o outro que tinha que se dar conta com a justiça divina, com a lei de Deus. Quando a gente reage e se vinga, nós também adquirimos o débito. Nós também nos escravizamos, nós também ficaremos presos à situação. E aí tem essa frase do Ho Oponopono, né? Espero que eu tenha falado direito, né? Que a arte de perdoar, né? Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Né? Então, com essas frases ditas de coração, você se liberta. Né? A gente vai conseguindo tirar de dentro para fora, né? Sim. Bacana. Vamos ver que tem mais um negocinho. Vamos ver se eu consigo fazer dar certo. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver, será que roda? Eu não consegui. Acho que vai, hein? Vai rodar, vai rodar. Ele é ótimo, né, o Rossandro? Perdoar não é esperar por um pedido de perdão. Isso é difícil, né, gente? Eu posso perdoar alguém e a pessoa não querer me perdoar. Mas perdão é uma libertação pessoal. Porque o perdão do outro vai depender dele. Quando eu perdoo, eu me liberto. Quando eu ressinto, eu estou preso. A pessoa que me fez mal, por minha permissão, continua me fazendo mal porque eu estou preso pelo ressentimento. Perdoar não é parar de sentir dor. É isso. É isso. Então, com a fala do Rossandro, eu encerro a apresentação. E espero que tenham gostado. Tudo. Com certeza. Então, nós vamos encerrando aqui, desejando a todos uma excelente semana. E deixe os seus likes, mande as suas perguntas, suas dúvidas. Também pode, como você diz, né, Igor?
pode criticar também, que nós aceitamos, né? Mas está em nossas mãos, né? Nós decidimos o que é o melhor, é perdoar ou nós vivermos prisioneiros. Então, obrigada, Igor, por mais esse evangelho juntos e que possamos realmente nos libertar dessa prisão. Tenham uma excelente semana e fiquem com Deus. Agradeço o convite, a oportunidade e estaremos juntos numa próxima. Boa semana a todos. Fiquem todos com Deus.